Estamos começando o 5º episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e é bus, não é bus, porque a gente é do busão. Meu nome é Alex e o meu objetivo com esse programa é conectar empresas, pessoas, profissionais para falar do transporte, falar do ônibus, trocar experiência, ensinar, aprender e também se divertir. Hoje, presença de 2 feras aqui da operação, Edivaldo Filho e a Mauri Fígaro. É isso, não? Correto. Edivaldo, gestor de operação. Conheço o Edivaldo já há bastante tempo. A Mauri também, não tive a oportunidade de bater um papo, né? A gente trabalhou em várias empresas em comum, vamos dizer assim, mas não tivemos a oportunidade de conhecer. Sejam muito bem-vindos. Espero que fiquem à vontade, que tomem aí um drink. Vamos começar esse papo aí com o Edivaldo. O Edivaldo, além de gestor de operação, é professor de Química, de Física, é mecânico, preparador de carro, é colecionador de carro, é sambista. É agente secreto. Como é que o cara faz tudo isso aí, Edivaldo? Fala um pouquinho Começa com ônibus e aí depois a gente vai tirar algumas dúvidas aí sobre todas essas profissões e hobbies que você tem. É isso, gente. Obrigado pelo convite. A gente sempre está conectado, enfim. É uma coisa que a internet trouxe, né? Conectar pessoas também. Você mesmo é um exemplo. A gente ficou um bom tempo sem se falar e aí acabou tendo um objetivo em comum. E aí se aproximamos de novo. A Mauri também, eu fiquei um tempo afastado, sem ter contato com ele e tal. E é isso. Vamos pegar e vamos resenhar, vamos dar risada, vamos contar experiências, trocar experiências também. Ficamos, acho que deu mais de 15 anos sem se ver, ou sem conversar, né? Nesse tempo todo. Exatamente. Tivemos um contato e durante um bom tempo, aí depois acabamos seguindo rumos diferentes e tal. Você numa situação de operação, de pegar e não é transferir, né? Passar conhecimento? Sim, é uma transferência, é uma troca, na verdade. Troca, né? Exato. Porque, na verdade, não é ensinar só, é trocar. Porque enquanto eu estou prestando o trabalho da consultoria, eu estou passando conhecimento que eu aprendi em empresas de ônibus, mas estou levando conhecimento também de quem está trocando essa experiência. Então, acho que não é uma troca mesmo o negócio. É isso, é o que eu penso sempre, é uma troca. Inclusive que nem num determinado momento eu era líder de uma equipe e aí nessa equipe tinha uma pessoa que falava, eu não aguento, eu não sei como que você consegue ter calma para lidar com algumas situações, porque eu já tô querendo pegar e torcer o pescoço da pessoa. Eu falo, é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, com a experiência também, até pelo fato de que a pessoa não tem que ser igual a você. Você é único e a pessoa não precisa ser igual a você. Eu acho que o Edivaldo ele faz tanta coisa que ele não tem tempo para se estressar com uma coisa, né? Aí ele tem outras coisas para fazer, né? Eu diria que a gente exerce várias funções, né? Até porque você, além de trabalhar, você precisa ter algumas coisas para poder pegar e ter sua válvula de escape também, porque o fato de você ser calmo não quer dizer que você não fica nervoso, não quer dizer que você não fique irritado com alguma situação. Isso não te faz diferente de todo mundo. Somos todos seres humanos. Sentimos raiva, sentimos todas as sensações que outras pessoas que têm um pouco mais aflorado ou então tem um pavio mais curto, digamos assim, tem. E é isso. E aí me diz uma coisa, quando tem um estresse assim, você desconta onde? É no instrumento do samba ou é no acelerador do carro torto? Cara, em alguns momentos, inclusive você já teve comigo em alguns passeios de domingo Sim. E é uma coisa que a gente precisa voltar a fazer, Precisamos voltar a fazer, é bem legal. A gente encontrava domingo, né, quase de madrugada às vezes, 5h30, 6 horas da manhã, cada um com um carro mais velho do que o outro, e vamos pegar a estrada aí, vamos tomar café lá no interior, andando com o meu carro, no caso mais antigo, né, mas o Opala que todo mundo sabe, o Edivaldo com os carros preparados, uns carrinhos que anda demais. Eu nunca vi uns brinquedos que anda tanto.
E aí a gente precisa voltar a fazer isso aí de novo. É isso, né? A criança cresceu, os carros cresceram também. Mas os brinquedos ainda continuam sendo carrinhos. São brinquedos de gente grande, né? Agora sim. E é justamente, às vezes a pessoa não consegue entender. Por que você tem que pegar e sair daqui, andar 30, 40, 50, 60, 70 quilômetros para pegar e tomar um café? Para sentar e tomar um café. Tem muita gente que me pergunta, viu? Fala, pô, mas vocês foram daqui até Jacareí para tomar um café? A gente foi, pegou os carros velhos e passeando, chega lá, toma um café. Tem outros caras que têm o mesmo problema que a gente, nesses postos de gasolina, nesses locais onde se toma café, que pegaram o carro velho de manhã também e... Eu falo carro velho porque é uma forma de brincar até, né? Mas tem carro lá que não tem nada de velho. O meu eu chamo de velho. E tem gente que fala assim, não, mas seu carro não é velho, seu carro é antigo. Não, o meu carro é velho, eu gosto de chamar ele assim, tudo bem, não tem problema. Mas tem cada carro show de bola, né? Sim, é uma brincadeira sadia, é um momento de relaxar, de dirigir, de brincar com o brinquedo que a gente gosta e também estar com a família ou pegando a estrada, também, curtindo o rolê, né? Com a galera também, né? Um pessoal, às vezes você vai lá e bate um papo sobre uma situação, sobre o carro, sobre isso. Enfim, você, em todos os momentos, é o que? É uma interação. Troca de experiências. Ainda bem que o Edivaldo tava numa oportunidade dessa aqui. A gente abriu o capô do meu carro e tava vazando gasolina lá. Aliás, meus carros é mestre em cortar mangueira para vazar gasolina. A gente falou, e agora, tem ferramenta? Eu falei, não, a caixa de ferramenta ficou no outro carro. Legal, pegou né? Uma faquinha lá e fizemos uma gambiarra e voltamos. E detalhe, né? Essa gambiarra eu acho que deve estar até hoje. Tá até hoje, eu não mexi não. Ele comprou. Quer dizer que o cara é um MacGyver, então. É MacGyver. E aí ele comprou uns metros de mangueira, falou, vou ter que trocar as mangueiras do seu carro de combustível, tudo. Já comprei aqui e tal, já marcou, ele já usou nos carros dele as mangueiras já e a gambiarra tá bem feita, deixa ela lá. A hora que ela der problema, a gente mexe de novo. Justamente, né? Já tem isso aí, já tem uns 8 meses mais ou menos. E a Gabi tá lá. Um pedaço de arame e um alicate resolve a situação. Mas é isso, é uma diversão. A Mauri, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí, a Mauri tá na operação há mais de 30 anos também. Hoje ocupa o cargo de diretor do Sindicato de Fiscais do Grande ABC. E aí fala um pouquinho de como que é essa sua atividade. Fala aí como é o sindicato, onde que atua. Seja muito bem-vindo e fica à vontade aqui. A casa é sua para a gente bater papo mesmo. O Sindicato dos Fiscais é uma entidade que cuida dos fiscais. A gente vê melhoramentos para eles, no caso de... Nós temos convênio com faculdades, nós temos um nível nosso que é da categoria, usa ele, tem cashback, seja com colônia de férias, com faculdade, tudo direto com a gente. Vai buscando benefícios. Nós temos contato com várias faculdades, a gente tem bastante desconto. Inclusive tem faculdades que a gente tem 45% de desconto. Legal, entendeu? Não sabia disso. Nós temos. E é isso aí. Muito bom. Os fiscais têm usado aí esses Muitos têm usado. Benefícios, entendeu? Aí? O nosso sindicato, ele é pequeno, você entendeu? Sim. Nós não temos aí que nem outros... Uma abrangência como tem o sindicato dos motoristas, né? Não, o nosso sindicato, ele é bem pequeno e tal, mas é aconchegante. Eu, na época que eu fui fiscal, né? E aí todo mundo já sabe, já acontece isso há milhões de vezes... eu tinha cabelo ainda e tal. Faz tempo, hein? Nessa época eu ouvi falar do sindicato, dos fiscais, mas não tinha uma relação próxima, não tinha esses benefícios que o Amaury está falando aí, né? Mas a gente entende que pelo volume de fiscal que tem, comparado ao volume de motoristas que tem, né? A quantidade mesmo de profissionais, que seja um órgão menor, né? Uma entidade menor aí, vamos dizer, mas não tem aí seus valores, né? E é importante que você vê, ele começou a falar do sindicato e a primeira coisa que ele trouxe no assunto foi sobre os benefícios que podem trazer, né? Seja de universidade, de descontos ou de coisas desse tipo. Muito legal, não sabia não conhecia assim a atuação e esses benefícios aí, por mais que a gente está no
né, no sistema há muito tempo, mas eu não conhecia. Muito legal saber. Eu diria até que é inovação, né? 45% de desconto numa mensalidade de uma universidade. É um negócio, Inclusive, é um negócio bem considerável, cara. Tem um moço aí que a gente... normalmente, quando a gente dá o desconto, é quando a pessoa vai começar na faculdade. Nós conseguimos uma pessoa que estava na faculdade, nós conseguimos desconto para ela. Legal. Entendeu? Legal. Então nós, por um intermédio, que bom, fomos lá, brigamos e buscando aí, através da briga. Até aí, hoje, né? Porque até hoje quando fala de sindicato, a gente já imagina que vai ter briga, né? Até hoje esse cidadão me agradece até umas horas. Né? Eu acho muito legal isso. E o Edivaldo, que também está na área da educação aí, né? Sim, há muito tempo já. Lecionando aí. E também, é um desconto legal. Espero que os jovens fiscais e que até os antigos fiscais entendam a importância de buscar algum conhecimento além, seja aí na universidade, seja lá no nosso curso também, porque a gente acaba, né, tem que fazer a nossa propaganda aqui também. Mas é isso. E antes dessa atuação como diretor, você foi fiscal? Fiscal. Muito tempo. Muito tempo? Desde quando? Desde 1987. Tem chão. Já? Trabalhei 8 anos na aviação São José de Santo André. Tá. E hoje eu estou no grupo da Next hoje. Da Next, né? Obrigado aí ao Grupo ABC. Next. Eu tenho um carinho especial por eles. Tenho contato com muita gente de lá. Também. Estiveram no último evento do curso. Já convidei algumas pessoas. Aliás, estão todos convidados aí para os próximos episódios aqui do Podbus 64. E, hora ou outra, eu encontro amigos da antiga, né, do grupo. E a gente revê. E espero encontrar cada vez mais, como foi aí com o Edivaldo e com outros colegas. Como está sendo agora esse encontro. A gente deve ter se passado um pelo outro aí em algum momento nessa jornada, porque eu trabalhei no grupo desde 95, e eu espero que depois desse encontro, o objetivo é daqui a gente levar para uma amizade, e como eu digo para todos que eu tenho encontrado nesse momento de trocar experiência mesmo, de bater papo, de se divertir, que a gente vai estar junto aí até depois da última viagem. Edivaldo, eu não tenho dúvida, até depois da última viagem do que o carro quebrar lá, né? Quebrar lá na Ayrton Senna, quando minha quarta e quinta marcha não entrava mais. Engata uma segunda? Engata. Então a gente consegue ir embora. A gente vai embora de segunda. Então. Vai embora de segunda. Não, mas vamos embora de segunda, não tem problema. A gente veio andando a uma velocidade um pouco maior, agora a gente vai numa velocidade reduzida, mas chega. É o que é mais importante. Legal. Ô Ed, e o samba, como é que é a história do samba? Eu estava falando com o Brasa, do projeto aí que você toca, não sei se você vai falar disso aqui, mas o Brasa deve conhecer alguém que é do mesmo projeto, viu? Assim, o projeto tem 10 anos já. Como que nasceu o projeto? A galera que tá lá, a maioria já teve na noite, tocando direto, enfim, quando mais jovem. E aí chegou um determinado ponto que a família chegou, aí já não dava mais para pegar e ficar fora de casa todo final de semana, toda sexta, sábado, domingo, às vezes quinta-feira, às vezes terça-feira, às vezes segunda-feira. E aí o que acontece? Precisava juntar essa galera de novo, mas aí para conseguir pegar e ter constância, precisava ter um propósito. Para quê? Para que, por exemplo, esse mês eu não consigo ir por causa que eu vou assistir o jogo do meu time. Aí no próximo eu não vou porque minha esposa marcou de ir almoçar na casa da minha sogra, eu não vou. Eu acredito muito nisso, cara. Tudo que a gente faz, se não tiver um propósito, e aí quando a gente fala de propósito, é algo maior do que só fazer algo, né? Precisa ter um motivo especial para isso. Eu entendo o propósito dessa forma. Se a gente não tiver propósito, seja num projeto grande desse, Sim. ou até no nosso trabalho, na nossa atividade do dia a dia, ou com as nossas amizades, com a nossa família, a coisa parece que não anda, não vai para frente, como é esse exemplo. Se não tiver um propósito maior, algumas coisas podem ter valores maiores do que aquilo, e aquilo não consegue juntar todo mundo o tempo inteiro. Exatamente. Então, aí como que surgiu? Então, o propósito criado foi o quê? Ajudar pessoas. Legal. Por quê? Hoje a gente está... Eu posso falar, até porque eu conheço vocês todos que estão aqui, a gente está numa situação privilegiada, que é o quê? Não falta comida na nossa mesa. Com certeza. Mas tem
tem algumas pessoas que às vezes tá no chão e não tem nem força para levantar. Por quê? Tá no chão de uma tal maneira que não tem nem condições de levantar. E aí indifere da situação A, da situação B, da causa A, da causa B, e às vezes precisa ter aquela mão para estender e falar, ó, você consegue. Entendeu? Então, esse foi o propósito, de juntar essa galera, quem compactua da mesma ideia, você é livre para pegar e ir na hora que não der mais para você, ok. A gente vai tentar arrumar uma outra pessoa que consiga te substituir. Para quê? Porque o projeto precisa andar. O projeto é realizado no centro, numa travessa da Jurubatuba. Pode falar o nome do projeto? Pode. Manda Projeto bala. Social Samba de Luz. Samba de Luz, é esse aí mesmo, né, o Bravo? É esse mesmo? O nome do presidente, como é o nome? Michael? Michael Nogueira. Desde criança? Desde criança. É isso. Trabalho pra caramba. Deu trabalho. Ainda dá, hein, cara? Eu acho que ele tá precisando conversar com você, viu? Ele tá precisando conversar com você, porque tem dia que ele aluga a minha orelha de uma tal maneira que eu falo, cara, a cruz tá pesada. E nesses 10 anos aí, já foram mais de 150 toneladas de alimentos. É bastante, hein? É bastante. E essas doações, elas vão normalmente para instituições que é daqui da região, é variado, é para criança, é para pessoas que têm alguma dificuldade, é para idosos, ou como que funciona isso? Tem um foco ou cada época vai para um Assim, tipo? a gente já teve instituição que já veio do Rio de Janeiro. Legal. Buscar. Inclusive, nessa época, a gente fazia o projeto, realizava o projeto num espaço que era até um pouco afastado aqui do centro de São Bernardo e tal. E o cara acabou chegando lá primeiro do que a gente. Normalmente a gente chega no dia de projeto, a gente chega por volta de 9 horas no local e começa a arrumar as coisas e tal, enfim. E esse cara tava lá na porta 7h30. Então aí o cara pegou e saiu do Rio de Janeiro, provavelmente na noite anterior, até por causa da distância, né? E aí 7h30 da manhã o cara tava lá. Aí chegamos, aí vimos aquele carro na porta, porque era, enfim, placa do Rio de Janeiro aqui na porta e tal, enfim. E aí, quando pensou que não, ele pegou e se apresentou pra gente, aí pegou e tomou o café junto com a gente lá, enfim, que como a gente sempre chega cedo, então a galera já se reúne cedo, já toma um café junto, já troca aquela ideia, enfim. Todos o Exato. instrumento e tal. O instrumento, a estrutura, enfim, porque a gente precisa preparar o espaço para receber. Porque a gente não tem um espaço que é nosso. Entendeu? Então, por exemplo, durante os outros 29 dias, 30 dias do mês, ele é utilizado para alguma outra finalidade. Sim. Então, a gente chega mais cedo para deixar a coisa do jeito que a gente quer. Então, às vezes precisa pegar e limpar, às vezes precisa pegar e colocar um banner, preparar a aparelhagem de som, enfim, montar todo o espaço, toda a situação para que quando der 2 horas da tarde, tá tudo pronto. Vamos sentar, vamos começar a tocar, vamos começar a cantar, e aí o pessoal vai chegando. E a entrada é justamente isso, 2 quilos de alimento é a entrada, a gente não aceita dinheiro. A gente não aceita dinheiro. Se vem alguma doação através de dinheiro, a gente pede que converta isso para cestas básicas. Todo mundo que trabalha no projeto é voluntário. Então, assim, você consegue doar um dia do seu mês para ajudar alguém? Consigo. Então, você pode estar com a gente. Se você não tem condições, ok, a gente entende e beleza. E vamos tocar o negócio. E você vê, eu já estou devendo uma visita aí nesse projeto de algumas vezes já. Eu sempre acompanhei, até antes da gente retomar ou se reencontrar, né, Edivaldo? Reencontrar. Eu tenho alguns outros conhecidos que eu via publicações sobre o projeto Samba de Luz, e sempre que eu via as fotos, eu falava, pô, eu tinha que ir, né? Eu tinha que ir e tal. Recentemente, já conversando com o Edivaldo, ele já passou 2 vezes a agenda, mas aí era um motivo de força maior. Eu tenho a Micaela, que é pequenininha, mas exerce uma força poderosa, estratosférica na minha vida. E aí era num domingo e tinham outros compromissos, ainda não deu. Mas eu tô aqui, o meu compromisso eu vou num projeto desse. Eu espero que seja em breve, né? Legal. Eu adoro o samba. Quem me conhece sabe, eu adoro samba.
adoro projetos que buscam, né, ajudar pessoas. Muito bom. De qualquer... E aí, Sim, quando a gente está então... falando, né, da alimentação, então aí muda mais ainda. Ou de um projeto bonito. Um projeto Sim. que envolve cultura, né, e com um propósito legal. Eu assumi já aqui o compromisso. Assumiu em público, hein, gente? Assumi em público. E ele vou poderia dar o cumprir. endereço também, né? E o dia também, né? Aí, Sim. já fala, já Aí, dá a agenda do entendeu? próximo aí, ó. A Mauri. É sempre o último domingo do mês, tá? O projeto começa por volta de 14 horas. Rua Rio Branco, número 61, no centro de São Bernardo Aqui mesmo. do ladinho. Aqui do lado, exatamente. Centro de São Bernardo. Exatamente, no centro. Então, É o último domingo do mês. É sempre o último domingo do mês. Em alguns casos esporádicos que a gente tem a mudança de data. Às vezes tem, mas vamos supor, de 11 projetos que a gente realiza no ano, às vezes muda um. Tá. Por exemplo, passa para o primeiro domingo do mês. Entendeu? Às vezes por causa de alguma situação. Mas é raro isso acontecer. Aí é situação de força maior. Aí a gente não realiza no último domingo do mês. Força maior. A gente acaba realizando no próximo domingo. Mas é isso, a gente está aí há 10 anos nesse projeto e ajudando pessoas. E as instituições são variadas. Tem desde de instituições que nem eu citei do Rio de Janeiro, que veio buscar, como de Taboão da Serra. A gente sempre procura saber a história da instituição que a gente vai ajudar. E são orfanatos, asilos? Orfanato, asilo. Eu esqueci o nome da instituição que tem ali perto do INSS, que é que cuida de idosos também. Eu sei, de idosos. na rua de cima. Isso, ali, exatamente. Na rua, Príncipe Humberto ali. Na rua, Príncipe né? Humberto, eu só não lembro o nome da... É de idosos. Também me fugiu aqui o nome, mas... Isso. E aí tem pra gente que aqui é da região, instituição no pós-balsa, não só de uma instituição que tem lá, que é a Casa da Teca, tem os familiares, né? Os familiares, né? Dessa região? Dessa região, né? Que às vezes aí a gente repassa para a Teca e ela faz essa distribuição lá, porque ela legal. já tem um contato maior com o pessoal. E aí é isso. E aí me veio não, né? Normalmente, como teve essa pandemia, a gente também ficou de mão atada porque também não conseguia ajudar, porque não conseguia realizar o projeto. Fazer o evento. Não conseguia realizar o projeto, não conseguia fazer o evento. E aí, às vezes, a pessoa percebia o quanto é importante o projeto. Por quê? Porque não tinha. E aí você começa a pegar e ter uma dimensão muito mais clara do que é o projeto. Da pessoa pegar e entrar em contato com você e falar assim, cara, você não consegue me ajudar? A instituição lá onde eu trabalho tal, tá assim, tá passando por dificuldade e tal, vocês não conseguem? Inclusive nessa parte da pandemia que a gente começou a fazer, a gente fez uma parceria com uma empresa que vende cesta. Então, o que acontece? A gente começou a publicar na página um QR Code que gerava um código, a pessoa pagava e o cara pegava e separava a cesta para poder pegar e fazer a doação. Já que a gente não conseguia realizar... E aí tentaram fazer de alguma forma o projeto pelo online, né? Pela internet, como tantos outros eventos que eram públicos, né? Como shows e tal, e aí tiveram que ir para a internet, mas não deixaram... É isso que a gente fala que é propósito, né? Aconteça o que acontecer, mesmo com a pandemia, com tudo parado, não parou de buscar e de tentar e de fazer, na verdade, né? Exatamente. De continuar. Talvez não com a mesma alegria, ênfase. Com a mesma ênfase ou com o mesmo resultado, mas não deixou de fazer, não abriu mão nem no pior momento aí, né? E esse negócio que vocês recolhem nesse último dia, vocês têm algum lugar que vocês colocam? Ou a própria instituição já vai pegar lá na hora? Como que é? Vocês têm um local? É assim, todo o projeto, o que a gente sempre pega e pede? Que a instituição venha no dia e retire. Por quê? Porque a gente tem um local que a gente faz todo dia não, né? Todo último domingo do mês, mas a gente não tem uma casa que é nossa. Então, os alimentos precisam ser retirados sempre no mesmo dia. E aí é justamente isso. Nós, hoje onde a gente está, tem o dono é bem parceiro nosso, que é o Ale Freitas. Um abração aí para ele também, que sempre
fortalece quando a gente precisa também. E ele sempre estendeu a mão pra gente numa época, e aí estamos lá até hoje. Enfim, já vamos fazer praticamente 3 anos que a gente está lá nesse mesmo endereço. E sempre que a gente precisa, ele ajuda, ele virou parceiro mesmo, né? Ele virou do projeto também. Não é simplesmente aquela situação lá que vai lá e aluga o espaço e ok, daqui o meu e ok. Se deu certo, não deu, e não tem nada a ver com isso. E esse espaço lá, vocês pagam alguma taxa, alguma coisa, ou ele é cedido para vocês fazerem isso? A gente paga uma taxa, que é inclusive... Eu tô vendo que a Mauri já tá conseguindo aí entrar no projeto já, É. vai ceder um Não, espaço para guardar lógico. alguma coisa aí, hein? É isso, Mauri? Lógico, sem sombra de dúvida. Esse espaço é justamente o quê? A gente tem uma taxa que a gente paga para ele, e como que é feito isso? Através do que a gente vende lá, né, no projeto. É que nem eu falei, ninguém ganha nada, monetariamente, digamos assim, né? Então, a gente só precisa que o projeto se pague. Só isso. E aí, o cara que quer ir no projeto ou quer ajudar, acho que depois a Mauri vai entrar mais no detalhe dessa questão aí, que eu senti que ele está na intenção de contribuir de alguma forma aí também. Sem sombra de dúvida. O cara que vai lá, por exemplo, eu que não fui ainda, estou devendo a visita. Aliás, parabéns aí aos organizadores, a todo mundo que está aí no projeto Samba de Luz. Mas eu vou lá e aí eu faço a doação, vai ter o show de samba e aí tem coisas para comer, para beber. E aí é isso que gera algum tipo de receita para vocês pagarem os custos de toda essa organização, de locação, esse tipo de coisa, não é isso? É justamente isso. É dessa forma que a gente consegue pegar e manter os custos, né? Para que o projeto se realize. E é que nem eu já comentei algumas vezes, mas vou até deixar... Estou sendo até redundante. A gente não visa o dinheiro, a gente visa o alimento. Porém, algumas coisas precisam ser pagas. Até, por exemplo, quem é uma caixa de som precisa arrumar para que o projeto aconteça. Então, a gente sempre visa o quê? Fazer o projeto para que os custos se paguem. Somente isso. Um exemplo, tá? De repente, você está numa balada, você paga X em alguma bebida. Pra gente lá é o mínimo. É o mínimo, é o mais barato possível para quê? Para que tenha, exato, né? Para que o propósito do projeto não vire comercial. Exatamente. E continue sendo um projeto beneficente aí. Pelo que eu entendi, é isso aí. A Mauri, eu tô devendo a visita lá, você também tá devendo a visita. Já vou lá. A gente deve se encontrar lá aí no próximo próxima evento. eu já quero estar lá. Se Deus quiser. Agradecer aí mais uma vez o projeto aí Samba de Luz. Eu acompanho, não tive a oportunidade de ir ainda, já assumir compromisso, Parabéns a todos os organizadores, todo mundo que participa e quem frequenta já há muito tempo. Vocês devem ter frequentadores lá de anos e anos que eu acompanho e vejo alguns conhecidos que estão sempre lá. Parabéns, o projeto é bonito, eu não tenho dúvida disso. É um projeto que é beneficente e tem samba também lá, e aí então fica melhor ainda. Não é isso? Agora vamos para Mauri. Mauri, você nessa carreira do transporte de tanto tempo, se a gente voltar lá no comecinho da fiscalização e tal, você já programou o horário de ônibus, você já soltou, já recolheu, você já fez tudo que tinha que fazer no transporte, na parte operacional, vamos dizer assim? Na parte operacional eu fiz de tudo, fiz escala, inclusive na primeira empresa que eu trabalhei, o fiscal que fazia tudo. Fazia tudo. Inclusive, o ônibus chegava... Conta pra gente como que funcionava isso. O ônibus chegava e o fiscal tinha que se virar. Tinha que se virar. Ele tem que fazer tudo. Naquela época, a gente tinha até um inspetor da gente, que eu trabalhava no segundo período nessa época. Os carros vinham, você não tinha nada. Você tinha que fazer tudo. Tudo não é que nem folha hoje, em branco. Tecnologia. Vinha folha em branco. Você que tinha que fazer tudo, entendeu? E o chefe passava, ele tinha Ele passava todo dia à tarde e falou, quero uma tabelinha, como vai rodar isso aqui depois que você for embora. Você tinha que dar uma tabelinha, não. Independente de você já ter feito tudo no seu relatório, ele queria o dele. Eu quero o meu, vou passar em tal hora para pegar. Aí você tinha que fazer tudo, a programação e tudo. E essa tabelinha dizia o que nela? Os horários? Essa tabelinha você tem que lá, colocar o prefixo dos carros. O prefixo do carro, o horário que o carro ia programado para chegar e programado para sair. Legal.
A gente saía naquela época 11 horas da noite, né? Aí tinha carro que saía lá meia-noite e meia, 1h da manhã. Tinha carro que rodava a noite inteira nessa época. Tinha linha noturna nessa época? Lá em Santo André tinha carro que rodava a noite inteira. E você tinha que ter essa tabela programada. Era de hora em hora, mas tinha a noite inteira. Interessante, eu não sabia dessa. 24 horas lá em Santo André tinha. Porque Hoje não tem mais, né? E você vê, o ônibus noturno teve em algumas situações, em alguns lugares, né? Agora em São Paulo, em São Paulo, né? Já não é tão recente, mas aí você tem quase que todas as linhas, em São Paulo. Sim, não é todas as linhas que são noturnas. Não são tem todas. Tem algumas né? linhas específicas. Exato, mas... tem algumas linhas específicas justamente porque ela contempla algumas rotas, né? Algumas vias principais, tal. Não tem, por exemplo, um ônibus de cada linha rodando a noite inteira. Não tem. Entendeu? Pelo menos na empresa. Mas também não tem essa demanda toda na não noite, tem, né? Porque eu tive convidados aqui que são motoristas do noturno e por conversar, ou às vezes eu estou acompanhando também o trabalho deles e você não vê um ônibus lotado na noite, né? É uma linha que foi mais uma alternativa, porque quando a gente brinca que você perdeu o Fecha, você perdeu o último ônibus, né? Perdeu o baita, como os caras falam, aí vai dormir na rua. Hoje tem outras alternativas, não só no ônibus noturno, mas você tem outras alternativas de aplicativos e coisas parecidas. Hoje está muito mais fácil o negócio, né? Sim, justamente, houve uma mudança, né? Uma modernização também, né? E isso aconteceu em tudo quanto é ramo. Precisou-se se reinventar. E no transporte não é diferente. Não é diferente. Entendeu? No transporte não é diferente. Obviamente que a gente não reinventa a roda, mas algumas adaptações têm que serem feitas. Precisam ser feitas. Sempre vai haver espaço para melhoria, né? Sim. Sempre vai haver espaço para melhoria, para evolução. E você vê evolução. Cada dia que passa, a gente descobre coisa nova. Parece que antes as evoluções elas demoravam para acontecer, as novidades demoravam para chegar. Hoje você piscou, tem coisa nova no mercado, seja no mercado do transporte ou em outros mercados aí. Sim, tecnologia também que a gente eu sou sincero, eu não dou conta de acompanhar toda a tecnologia, por mais que eu sou um fã e gosto e uso grande parte dela, algumas que são indispensáveis para a profissão, quando a gente está falando do transporte, não tem jeito, ou da comunicação, mas é muita tecnologia chegando o tempo inteiro e eu vejo gente que tenta usar tanta coisa e aí também não consegue usar nada. Eu escolho, para mim, qual que é o meu ponto de vista, eu escolho as principais e aí vou investir tempo, né, e vontade para usá-las e para que elas sirvam, mas a gente precisa estar antenado, porque o mundo está evoluindo muito rápido aí, né? Sim. O fiscal de hoje não é mais o fiscal de antigamente, não é isso? Não, Amaury, o fiscal de antigamente ele tinha uma caneta caneta na orelha. Você ficava no vento. Hoje não, hoje o fiscal você tem uma puta de uma estrutura que tem mesmo. Sim, a gente estava falando em off aqui sobre guaritas de fibra. Hoje em dia você ainda tem um fiscal lá que prédios hoje aí, ele tem bonito. Um lugar. Antigamente nossa pranchetinha na mão, tinha que se virar. Tem fiscal hoje com tablet, você tinha que colocar um saquinho não tem de plástico. prancheta, tem fiscal que usa tablet hoje, não usa prancheta, anota no tablet. Nas antigas. Nas antigas era. E muitas vezes... E como é que protegia o relatório na chuva? Saquinho de plástico. Saquinho de plástico, colocava embaixo da blusa. Embaixo da blusa tinha que se virar. Tinha que se virar. Porque se chegasse molhado ou se falava que rasgou... Naquela época o motorista, se o fiscal não falasse para ele sair, não saía não. Não é que nem hoje em dia, ele tem o papelzinho dele, ele já sabe o horário, tudo. Já não precisa nem de relatório, nem nada, ele sabe tudo, né? Só caso acontecer algum imprevisto, o fiscal está lá para poder resolver o problema, né? Naquela época não, se o fiscal não falava o seu horário é tal, ele ficava lá parado. Você falando isso, eu estou me recordando aqui, e era verdade mesmo logo na época que eu comecei na fiscalização, logo depois veio a tabela ou o relatório de bordo, acho que uns 3 anos depois isso aconteceu, e aí tinha o horário programado, o motorista sabia. Mas mesmo assim ele não ia embora se o fiscal não mandasse. E aí uma das palavras que eu mais falei na minha vida é vamos embora pro motorista, né? Fecha a porta, solta o maneco e vamos embora, porque já deu a hora aqui, ó.
Hoje em dia eu acho que eles já se acostumaram, eles já sabem mais ou menos, né? Hoje, Eu sempre recomendo que acertem um relógio com um relógio central da empresa, porque senão o seu relógio está dando uma hora, o dele está dando outra, o meu está dando outra, e aí se todo mundo está acertando o relógio pela mesma fonte, aí o motorista fica tranquilo, ele está também cuidando dessa parte aí. Normalmente o relógio central, né, diga assim, a pulsação é o plantão, né? Relógio do plantão. É o relógio do plantão, que é o que está registrando a soltura, né, a reposição e a recolha da frota. Lembrando que tem recolha de manhã e depois tem a soltura à tarde e a recolha à tarde. A soltura Atende acontece pico, de né? madrugada, atende o pico, parte desses carros retornam para a garagem e aí depois à tarde, entre pico da 15 e tarde. 16 horas, esses carros saem também. Na sua época, o carro oscilava também como oscila hoje? Na ou nossa Amaury? época, eles chamavam o tal 2 horários que os caras faziam. Tá. Ele vinha trabalhar 2 vezes. Ele vinha de manhã cedo, fazia 2 viagens. Vinha à tarde, fazia mais 2. Era o duas pegadas. Duas pegadas ou reforço. Eu conheci também como reforço, Não, né? o nosso Que era o era carro que duas estava pegadas. reforçando a linha. Mas também. São várias nomenclaturas, linguagens né? aí. Tem Nomenclaturas que foram sendo desenvolvidas através do tempo, né? E aí é justamente o quê? Eu não tenho a necessidade, em muitas linhas, não tem a necessidade de manter a frota 100% na rua o dia todo. Na maioria não tem, né? Na maioria não tem. Porque assim, é normal. Qual que é o normal? A pessoa entra por volta de 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, algumas situações, e depois não precisa mais de você estar com força total durante esse entrepico, digamos assim, né? Ou vale, né? Como algumas pessoas chamam. Algumas pessoas têm essa nomenclatura como usual. Então não tem necessidade de você estar pegando e queimando óleo diesel, gastando óleo diesel, gastando hora de motorista, gastando, enfim, depreciando o carro, né, digamos assim, com KM que não tem demanda para aquilo. Que é um custo, mas que não tem retorno. Exatamente, é um custo que não tem necessidade. Por exemplo, você tem lá, de repente, nesse entrepico, você faz uma viagem lá que carrega 20 passageiros. Não paga a conta. Não paga a 20 conta. passageiros dentro do ônibus não vai pagar nem o óleo diesel. Não paga. Aí você, de repente, tem uma linha aí que tem algo em, vamos lá, 10 km, um exemplo. 10 km. 10 km para ir, 10 km para voltar, 20 para ir, 20 para voltar. Não se paga. Tá rasgando dinheiro. Tá rasgando dinheiro, é justamente isso. E aí você, vamos supor, se você pegar e de repente fazer uma reprogramação ali, com um ônibus que vai passar lá, sei lá, a cada 20 minutos, consegue pegar e transportar lá 40, 50 pessoas tranquilamente. Então, não tem o porquê. Então, é um artifício que as empresas utilizam também até para fazer com que a conta feche. Eu nem entro mais, eu não posso nem falar isso mais, porque eu já tô ficando cara chato de falando de conta desse tipo de coisa, até porque, né, não existe. A gente tava falando de um projeto. O projeto, até no caso do projeto que você estava falando anteriormente, tem um custo isso e precisa gerar alguma receita para pagar esses custos, seja do equipamento, da locação ou de parte dessa organização. E no ônibus também, e como tudo nessa vida. Tudo. Nessa vida tem um custo. Mas eu já fiquei muito chato falando de custo de ônibus e de resultado, e de receita, e de passageiro, e eu vou deixar vocês falarem agora a opinião de vocês. Me fala uma coisa, Amaury. Nessa jornada toda, essa longa jornada aí de fiscalização, o que você acha que o fiscal de antigamente tinha que os fiscais de hoje não têm? Mudou um pouco o perfil do fiscal, não mudou? Mudou. O fiscal de antigamente, ele, independente dele ganhar um salário menor que o do motorista, ele mandava no motorista. E o fiscal era a autoridade naquela época, entendeu? E eu me orgulho de dizer mandava. que eu era autoridade. O fiscal mandava. E eu, para você ter uma ideia, eu era até taxado como fiscal carrasco pela minha profissionalismo, pelo meu profissionalismo. Eu também. O Edivaldo foi até meu chefe, ele sabe disso, que os caras não gostavam no começo. Pelo meu profissionalismo. O fiscal de hoje em dia, não. Hoje em dia, sinceramente, eu vou falar para você, é até ruim o cara ser fiscal hoje, porque ele, por causa dos custos, as empresas estão mudando a nomenclatura e tal,
mas tem muito a ver com os fiscais. Tem os fiscais da gente aí que às vezes, que eu sou diretor de sindicato, eu vou em vários lugares, eu vejo coisas absurdas aí que não tem como. Não tem a ele postura. não tem autoridade, ele não tem postura, ele não tem nada. Sinceramente, olha, é chato, viu? Você vê as coisas que é e chato. Você vê, quando você vai falar de autoridade e postura, uma coisa tem tudo a ver Tudo com a a outra. ver, pô. Cara, Tem você não tudo a vai ver. ter autoridade se você não tiver postura, se Não, você não se de jeito comportar nenhum. como um fiscal que é o líder ali naquele ponto ou Sim. naquela situação, que é quem decide se o motorista vai sair ou não, se o motorista pode ficar mais 5 minutos no ponto ou não, mas se ele não se comportar como um líder ou se ele não tiver responsabilidade ali na postura dele, aí a coisa parece que não vai funcionar mesmo. Né? Apesar de eu já ter até falado de atuações minhas como fiscal da antiga, né? Que eram atuações erradas. Eu deixava lá o ponto, ia tomar um café e deixava lá a moça que fazia o hot dog no ponto final, marcando os ônibus. Mas eu não entendia qual que era meu papel. Até porque lá atrás eles treinavam a gente na função, mas não explicava o propósito da função. O propósito da situação. Né? Então, para mim, quando falam o que você faz? Eu sou fiscal, o que você faz? Eu anoto horário e catraca. O que mais? Só. Hoje eu entendo que a responsabilidade do fiscal é muito maior do que só anotar a catraca e o horário. Ele tem que organizar, né, o transporte que vai refletir na mobilidade urbana, inclusive. Sim. Né? Então, hoje a responsabilidade aumentou, eu acho. Mas era uma situação bem diferente do que tem hoje. Você vê que na época que a gente trabalhava lá, eu trabalhava com 3 linhas. Se acontecia um problema com a linha, a gente ia pedir para o motorista, né? A gente sempre... Na o cordialidade, fiscal digamos assim, né? que é fiscal, ele não manda, ele pede, entendeu? Sim. Aconteceu já coisas de a gente pedir para o cara e ele falar que não ia. Aí a gente tem que tomar a providência, entendeu? E todas as vezes que a gente tomou providência, a gente tinha um respaldo que seria do nosso chefe. Da Por liderança. que ele não foi? Por causa disso. Então manda ele legar o carro e manda ele vir para a garagem. Larga o carro aí, manda ele nem pegar mais nada. Já aconteceu e a gente, entendeu? Teve o respaldo. Hoje em dia não existe mais isso. Eu acho que sim. Sinceramente, eu acho que fiscal não tem peito para fazer esse tipo de coisa. Eu Mudar acho o cara que são duas frentes aí, na São verdade. duas frentes, né? eu também. Uma é a desvalorização natural, porque tem empresas até que tiram o fiscal, porque a tecnologia já está tomando conta de virar o ônibus de alguma forma, mas eu acho que tem, como você falou, a postura do fiscal. O fiscal, eu cansei já de dizer. Quando eu era fiscal, eu subia em todos os ônibus para olhar o salão do ônibus, para olhar a catraca, para anotar odômetro, para ver se o motorista estava bem, se o cobrador estava bem. Hoje, eu não sei se tem... Deve ter alguns ainda, bons fiscais, tem. que se preocupam. É raro. É raro, mas... A gente não pode generalizar, né? Porque, assim, se não existisse ninguém que veste mesmo, que veste realmente a camisa, não teria... Não funcionaria. Não funcionaria. O O transporte não funcionaria. Obviamente que em todo segmento a gente tem bons e maus funcionários. Isso aí é em qualquer segmento. Seja na parte de fiscalização, na parte de motorista, seja na parte de mecânica, de músico, enfim. O mercado está aberto para todas as situações. E aí é justamente isso. Existem bons profissionais e maus profissionais. Sim. E aí entra o que eu falo. O salário conta, exatamente. Mas só que assim, a postura, tem algumas coisas que é postura. Entendeu? Indiferente se você ganha X ou Y, se você não tem postura, é complicado. É complicado. Porque, por exemplo, às vezes eu vou colocar na linguagem do dia a dia. Porque quando bate no Amauri, com ele a gente vai. E por que quando bate no João? Isso aí... Tem essa, né? Exato. Eu entendi o que o Edivaldo está querendo dizer, ou ele disse de fato, é que tem fiscal que convence todos os motoristas. Tem fiscal que não consegue convencer nem o motorista, nem ele mesmo. Nem ele não consegue. Exatamente. Abaixo de zero. É abaixo de zero. Nem ele se convence. Quer dizer, como que eu vou convencer o motorista? Porque... Mas tem sempre aquele fiscal que normalmente, pela consequência, ele vai
vira até plantonista muitas vezes. Sim. Porque ele tem essa ligação legal com os motoristas de poder, na hora da necessidade, poder contar com um motorista e ter essa troca, esse respeito, vamos dizer assim. Obviamente que volta a falar, existem bons profissionais e maus profissionais. E aí o que é um mau profissional, infelizmente a gente tem que tratar de acordo. Mas aí, enfim, é uma situação que outro departamento acaba resolvendo. Mas o cara é um de nós, ele está no mesmo CNPJ que a gente, o objetivo é o mesmo. Em toda situação, tem cara que vai lá pensando no dia 5 e no dia 20. E tem aquele... E é isso, né? E tem aquele cara que realmente as contas precisam ser pagas, que nem a gente tá falando, precisa gerar receita, mas tem aquele cara lá que tá lá porque faz, porque gosta, porque tá lá, é algo que satisfaz ele, é aquele cara que tem diesel na veia, indiferente da função A, B, C ou D, o cara tá lá por quê? Porque ele gosta. Eu acredito nisso e até recentemente encontrei em Ponto Final fiscais que me praticaram, né? Tem essa linguagem de que você, quando você entra na empresa de ônibus como fiscal ou até como motorista, né, você vai praticar no ponto ou praticar a função. E eu encontrei um fiscal que me praticou e que está como fiscal hoje e com orgulho, né? O cara ama fazer aquilo ali, faz com gosto, e esse é aquele fiscal que a gente fala, esse cara tem que ser não só reconhecido como um grande profissional, né? Mas faz por amor. Ele não quis nem virar motorista, ele não quis ir para outra função. Ele fala, minha vida é no Ponto Final, e é fiscalizando, é organizando a linha, e faz por amor. E eu acho que isso tem que ser muito respeitado. Agradeci no contato, agradeci ele por ter me ensinado, por ter paciência, né? Porque imagina aquele moleque jovem que não sabia fazer conta direito, porque corria da aula de matemática e você chegava para praticar, você tinha que anotar só número, né? Porque era 6, 8 números de catraca, mais 6, 8 números de odômetro, com mais os horários de chegada e saída, aquilo ali bagunçava a cabeça. Né? E lembrando também, né, que na época também, hoje vamos por celular, enfim, vai lá e faz a conta, tal. Hoje tá época era suave, na caneta. É igual a Mauri pegou e citou, né? Na época o relatório estava em branco, se vira. Se vira. Você tem tantos carros aí e tem que transportar o pessoal. E você tem que se virar. Hoje não. Hoje você olha lá, tem uma programação já pré-estabelecida. Obviamente que se precisar, você pega e interfere ali, né? Digamos assim, atua. E antes não, a programação era você. Tanto é que nem o Amaury pegou e citou. Se eu não falasse pro cara aí, o cara ficava lá. Entendeu? O cara não saía do ponto. Não saía, não. Às vezes aconteceu comigo. Eu falo, pô, mas já deu a hora, cara. Você não foi porque você não mandou. Mas eu não tava aqui. Só essa hora que mandar. Tinha não, isso, mas né? Exatamente. Eu acho que esse setor ele vem. A tecnologia vem contribuindo, ele vem se modernizando também. Mas eu acho que os grandes fiscais, independente da época, vai continuar existindo. Sim. Né? Tomara, né? Eu como diretor do sindicato, tomara, né? Eu acredito. Tomara, né? Para garantir aí. Tomara que exista. Eu acho que ainda vai bastante tempo, e eu acho que a responsabilidade do fiscal ela é muito maior. Do que parece, né? Porque eu sou o passageiro, eu vou ali no terminal e vou pegar o ônibus. Eu tô vendo que tem um rapaz ali que está ainda com a pranchetinha na mão, ou em alguns casos está usando um tablet para dizer, o motorista tem 5 minutos para tomar um café, ou para ir no banheiro, ou para autorizar o embarque dos passageiros enquanto o motorista ainda está, né, terminando o seu café. Mas eu acho que o fiscal ainda tem muita coisa para fazer, só precisa entender da importância, né, dessa responsabilidade, que não é como eu pensei que era lá no começo, só marcar número e falar pode ir ou não pode ir. A responsabilidade dele é manter a frequência, a pontualidade, a organização, né, o padrão de atendimento, né, a postura dos motoristas. Então, assim, tem muita coisa para o fiscal fazer, e eu acho que a função ainda vai longe ainda. E depende muito do cara que pratica, né? Aconteceu um lance comigo, com ele aqui, que ele estava praticando um cidadão lá no ponto dele, e eu estava praticando um do lado de cá, né? Ele falou, Maurício, esse cara, eu não consigo fazer esse cara aprender. O que eu faço com ele? Vão trocar, eu mando o meu para você manda para ele.
Bem lembrado, Você bem lembrado. lembra? Como é que Lembro foi essa dessa história? situação. Essa resenha aí foi o seguinte: teve um profissional que foi contratado e tal. Inclusive, E assim, foi contratado. foi contratado, né? Nessa época aí, inclusive, alguém ficou indignado. Eu falei, Mauri, aceita que dói menos e ok, cara. Vamos fazer e o vamos, cara, e vamos tentar fazer com que o cara melhore. Chama de calça branca, esses caras não, ainda Não, chamam. ruim de serviço. Você chamou ruim um de cara serviço, daquele não ruim de era nem serviço. calça branca. Não. Você chamar um cara ruim de serviço, você está ofendendo um ruim de serviço. Nessa época aí, o que aconteceu? Nessa época eu tinha uma certa responsabilidade com a fiscalização, né? E toda vez que entrava alguém novo na empresa, normalmente ia lá pegar e praticar comigo. Ia praticar com o professor, né? E aí, eu também justamente... pratiquei bastante. Exatamente. E aí acontece, chegou uma determinada data que, por exemplo, você explicava, e o cara, não, eu entendi. Entendeu mesmo? Então tá bom, então faz aqui pra gente ver. Aí, dali a pouco, você olhava, o cara tava fazendo errado. Aí de novo, vou explicar novamente. Ó, expliquei. Isso foi uns 3 dias eu explicando. Aí chegou uma hora que eu peguei e falei assim, eu acho que eu não tô conseguindo me fazer entender. Nossa, então, você vê, o cara é professor, eu já vi ele ensinando as pessoas, não na aula, mas na empresa de ônibus, tem uma paciência danada. A paciência dele é grande até, muitas vezes. É maior que a minha até. e assim, se ele tentou, e aí não, mesmo assim o cara não entendeu. Consegui. Não consegui. E aí eu peguei e falei, Mauri, na época a gente falava bastante ainda pelo Nextel, Nextel, né? Era aquele tijolão desse exato. tamanho, né? Na época eu falava muito pelo Nextel, chamei ele no rádio, estava falando, Mauri, a situação é assim, cara. Eu não sei se eu não estou conseguindo me fazer entender ou o cara não consegue captar Você foi educado para falar com o Mauri, porque sabia que o cara era ruim, vai. Enfim, era isso. Eu falava, não, o cara não tem aptidão para isso. Tá. Eu não tinha aptidão para essa ocupação, vamos pôr dessa maneira. E aí eu peguei e chamei o Amauri no rádio e falei, Amauri, tô te mandando um rapaz aí, você tem um cara praticando aí, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, então vou fazer o seguinte, eu não tô conseguindo fazer com que o cara entenda, ou então ele de repente não tá conseguindo entender a maneira que eu tô me expressando e tal. E aí eu peguei e falei pra ele, ó, amanhã, em vez dele pegar e vir pra cá, pro terminal que eu vou pedir pra ele pegar e ir pro seu terminal. E aí o que tá aí praticando com você pede pra ele vir pra cá. Beleza. Combinamos assim, no outro dia o rapaz foi pra lá e tal. 3 dias depois, aí a Mauri pegou e me passou um rádio. Falou, cara, o problema não é você não. O problema não é você não. O problema não é você não, porque eu não sei o que está acontecendo, cara, mas eu estou explicando de uma outra forma, até porque você tem a sua forma de explicar, eu tenho a minha e tal. E realmente aqueles pontos que você pegou e citou para mim que ele não estava conseguindo, aqui também ele não está conseguindo. Então aí era difícil mesmo. Mas aí é o seguinte... Aí aprovaram a prática desse cara ou não? A gente, nessa época, a gente tinha que fazer um relatório sabendo se a gente aprovou ou não, né? Apesar que o nosso era voto vencido, né? Ah, tá mesmo. Nessa situação aí... Nessa daí foi voto vencido. Então, até porque, assim, vou até deixar aqui a dica para os fiscais que hoje praticam novos fiscais. Eu já tive várias experiências com esse documento de prática, né? Que o fiscal novo recebe e vai com o Edivaldo, vai com a Mauri, e aí independente de você colocar positivo ou negativo nesse exemplo que vocês deram, ia ser voto vencido, porque o cara ele tinha que entrar por algum motivo. É que nem, nem você comentou, né? No caso da sua gestão lá, era voto vencido, é a mesma coisa. Não tem jeito, então. O cara vai entrar. E aí, o que eu vou dizer? Eu acho que hoje eu penso diferente. Eu tenho acompanhado alguns relatórios de fiscais que foram treinados e num volume grande, porque, né, eu faço auditorias em algumas empresas e tal. E aí eu nunca vi um fiscal que reprova ninguém. Assim, na maioria desses relatórios, passa pelo Edger, fala que tá ok, passa pela Mauri, fala que tá ok, passou pelo Alex, fala que tá ok. Você não vê um relatório, eu acho que aí a empresa até pode pensar numa forma de mudar o registro dessa avaliação, porque você vem treinar comigo. Vamos supor que você é o fiscal novo e eu sou o fiscal veterano já. Você vem treinar comigo, independente de se é
voto vencido ou não, se veio indicado ou não. Uhum. Mas você veio treinar comigo. É difícil para o fiscal que está ali com a função de fiscal aprovar, porque ele não teve o entendimento, como o professor tem, de dar uma nota, Sim. uma nota baixa, uma nota vermelha, um 0 para o cara. É difícil para o fiscal dizer, ó, esse cara não leva jeito. E aí eles tenta e acaba dizendo, ó, tá ok. Mas isso pode gerar um problema também. Assim, é difícil para o fiscal, eu acho que para fazer isso com fiscais que têm muito tempo aí tudo bem, ok, porque a gente sabe que tem fiscal que não volta atrás do que fala e fala, esse cara não serve, pronto, acabou, e eu vou dizer aqui que não serve. Mas ele fica numa situação difícil. Sim. Talvez, não porque seja difícil, porque um professor ou um selecionador, um recrutador de RH reprova pessoas. Sim. Mas o fiscal não foi preparado para isso, o trabalho dele é outro, e aí acontece, nesse sentido, você acha, não? Sim, eu acho que talvez aconteça isso também, mas enfim, nessa situação em si, a gente, tanto eu quanto ele, chegou à conclusão que não, a gente apontou tudo tal, que não tinha condições. Apontou negativamente. Apontou negativamente. Não tinha como. Não tinha como. Então, porque o cara era ruim pra cacete mesmo. Se você quer saber, nunca reprovamos ninguém. Mas esse aí... Eu mesmo nunca reprovei ninguém. O cara às vezes é ruim numa coisa e era bom no outro. Esse era péssimo em tudo. Aliás... Você entendeu? Às vezes o cara, ele tinha postura, ele às vezes era meio fraco para colocar, mas ele tinha postura, ele acompanhava as outras coisas, entendeu? Esse aí é um 0 em nada. Entendeu? Esse aí foi uma exceção. Eu nunca reprovei nenhum fiscal. Eu simplesmente passei a situação pro chefe, olha, eu sei que ele vai trabalhar, ele precisa, tal, não sei o quê, mas como fiscal não serve, arruma um outro serviço para ele. Mas ficou de fiscal ainda 8 anos na empresa. E você vê, eu tenho uma experiência, eu vou recordar aqui. Um escalante, um plantonista e o outro, eu acho que era CCO, de jovens garotos que não conseguiam fazer o trabalho no ponto final como fiscal, sendo treinados, né? E nessa época eu meio que gerenciava essa situação e esses caras não tinham jeito e falou, pô, esses aqui não servem, não tem jeito. E aí falou, não, vamos manter eles, e depois apareceu vaga, seja no plantão, numa escala, ou no centro de controle operacional, e que esses caras foram e se deram super bem. Aí entra naquela situação, que nem, por exemplo, o Amaury citou. Para essa situação, o cara não tem aptidão. Mas sim, isso quer dizer que para aquela situação ele não tem aptidão, mas isso não quer dizer que ele, para outra situação, mesmo dentro de uma corporação, mesmo dentro de uma operação, ele não consiga se adaptar a outra situação. É que às vezes, que nem, por exemplo, eu já tive situações, até que recentemente, de que o cara é legal, o cara é bom, o cara desenvolve lá no ponto, e de repente eu tentei dar uma oportunidade para ele num outro setor, e aí o cara... Travou. O cara travou. Eu já errei assim também, sabia? O cara Entendeu? Era um avião na fiscalização, e eu falei, vou colocar você então aqui na escala. Ou no setor de pesquisa, de planejamento. E aí acabei com o cara. Falei, volta para fiscalização. Exato. Essa, né? É aquele presente de grego. Por quê? Porque, vamos supor, é aquele cara que é um avião numa situação, mas às vezes o cara não se enquadra em outra. O cara não consegue desenvolver em outra. E aí entra aquela questão. Poxa, vamos pegar e vamos deixar o cara lá novamente. Que nem o contrário também às vezes acontece, né? Por exemplo, porque o cara é muito bom, eu não posso dar uma oportunidade para ele em outro setor, para o cara crescer profissionalmente? Acontece muito com os plantonistas, né? Que são... se aquele plantonista não tiver, a frota não sai, ou... vai ter problema com os primeiros horários ou com os últimos carros. E aí o cara acaba ficando preso nessa situação, às vezes não consegue. Eu tenho alguns casos, alguns conhecidos até, e eu falei pessoalmente pro cara, falei, cara, você tá preso aí, tô vendo que você quer sair daí, mas você não tá preso porque a empresa criou uma dependência e está seguindo. Né? Eu acho que o cara, se ele é bom, ele tem que ter espaço também para evoluir. Sim. E agora... tem cara que segura o conhecimento também. O cara é bom, ele tem que ensinar a equipe dele para ele ter a oportunidade de sair e a equipe dele tocar. Andar sozinho. E evoluir. Isso acontece muito, às vezes acontece com vários líderes também, de tipo pegar e falar assim,
aqui não funciona sem mim. Não funciona sem eu estar aqui. Funciona, a empresa funciona sem qualquer um. Né? Exatamente. A gente sabe, e aí não é só transporte, aí é Todo qualquer lugar. grande empresa ou média. Né? A pequena não, uma empresa pequena, como De repente... você tem 2 pessoas, se você não tem uma só, pode ser que ela não sobreviva. Mas quando a gente está falando de transporte, a gente está falando de, no mínimo, uma empresa que tem 200, 300 funcionários. Ou Sim. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 funcionários. Não Cara, existe pessoa insubstituível. todo mundo vai ser substituído e o ônibus vai para a rua e vai rodar. vai. Ah, no primeiro dia pode ser que dê algum probleminha de um atraso, tudo, mas depois vai se encaixar e o negócio vai continuar. Se você é da área do transporte e acha que é insubstituível, esquece isso, porque o transporte não vai parar. Vai, não. Não adianta eu achar que a minha falta no transporte vai fazer com que a empresa não vai conseguir rodar. Vai rodar e vai rodar sem qualquer pessoa. Exato, é assim, vamos supor, você não vai parar que nem vamos supor, a gente trabalha num transporte urbano. Você não vai parar uma cidade por falta de um profissional. Sim. Obviamente que a gente entende eu pelo menos entendo que tem algumas pessoas que fazem diferença. Não são insubstituíveis, mas fazem diferença. Isso Bastante, aí, tem muito. Exatamente. Tem muito. Exatamente. Eu penso que aquela pessoa é insubstituível? Não, mas tem certos profissionais que fazem a diferença. Inclusive eu entendo que às vezes também como papel de gestor também, às vezes tem aquele gestor que tipo não prepara a sua equipe para que ela consiga pegar e andar sem ele estar junto. Entendeu? Porque Perfeito. assim, você como gestor, às vezes você não tá lá na ponta da lança para pegar e tá lá toda hora. Por quê? Porque às vezes você precisa participar de reuniões, você precisa pensar estrategicamente, você precisa desenhar a situação como vai ser amanhã, como vai ser depois, no final de semana, como que vai ser. Mas entendeu? o bom gestor, se precisar ir lá na ponta da lança para resolver, o cara Resolve, vai. exatamente. Não é aquele gestor da Não é cadeira. aquele Você precisar ir lá resolver, mostrar como é que faz. Como é que faz? É isso. Inclusive, eu vou fazer até um comentário aqui de que, tipo assim, isso é um trunfo que realmente o bom gestor tem. Por quê? Porque às vezes o cara começa a fazer o corpo mole e aí você mostra pra ele que não é assim. Entendeu? Você não consegue fazer? Consegue, ó. Senta aqui do lado. Vai lá e mostra como é que faz. Exatamente. Ó, você precisa fazer aqui, mexe ali, tal. Então, ok. Então, eu tenho, vamos supor, o gestor tem condições de mostrar pro liderado, digamos assim, que tem como fazer. Agora, se você não quer fazer, aí já é uma outra situação. Condições de fazer? Tem. Agora, se você não quer fazer, aí é uma outra situação. De repente você está fazendo corpo mole, ou de repente você não... De repente está a fim de sair da empresa, ou alguma coisa está querendo criar uma situação, ok. Mas que tem condições de fazer? Tem. E assim, meu pensamento, tá? Posso estar até sendo, sei lá, errado de expor, mas eu penso que Eu acho que não está errado, não. O pensamento foi feito para expor e para abrir. Às vezes a gente, quando eu estava trabalhando assim, às vezes chegava o chefe no ponto, né? Aí os caras falaram, Maldi, o chefe está aí. Então eu tô tranquilo, se o chefe está aí não tem problema. Eu tenho que estar preocupado na hora bem que ele não cuidado, está. né? Qual que é? Entendeu? Eu tenho que estar Exata- preocupado quando ele não está. Quando ele está aqui, tudo bem. Meu modo de pensar era assim. Eu tenho que estar preocupado quando ele não está. Ele está aqui, então tá tudo bem, então. não, assim, E é bem isso. Qual que é o pensamento? Acho que eu acabei te cortando. Então, assim, o pensamento é o seguinte, vamos supor, eu penso que o cara, para ser um bom líder, ele precisa ter, de repente, passado por certas funções do que, por exemplo, o cara vai perguntar para você e você não tem condições de sanar a dúvida do cara. Você precisa saber tudo? Precisa pegar e ter conhecimento de tudo? Não. Mas, às vezes, para determinados pontos, para determinadas funções, você precisa ter o conhecimento, que é o mínimo. Para que, por exemplo, só o seu liderado vai perguntar para você e você vai falar para ele, não sei. Aí fica difícil, hein? É difícil. Então, mas você sabe que eu sempre compartilhei dessa mesma opinião e, ao mesmo tempo, sempre fui um cara aberto, com a cabeça aberta para entender essas evoluções Sim. do mundo e do sistema.
E eu tenho visto alguns profissionais que não eram da área, que não têm experiência, o tempo de janela que a gente tem, né? Profissionais que vieram de outro setor e que estão entrando no transporte, mas que têm um interesse muito grande e um compromisso muito grande em aprender, em estudar, em pesquisar, e esses caras estão surpreendendo. Sim. Então, assim, eu sempre achei que, bom, para você ser um bom gestor na operação, você precisa ter passado como eu passei, como vocês passaram, de trabalhar como fiscal, plantonista, fazer uma programação, fazer uma escala, né, lidar com situações de acidente, de reclamação, de tudo isso. Mas eu tenho acompanhado uma galera aí de uma outra época, de uma época mais recente, que estudaram aí, de repente, um exemplo, a tecnologia, e aí se aprofundaram no estudo da logística, do transporte ou da mobilidade, e os caras têm uma cabeça legal também. Não, quer dizer que então... Não estou mudando Sim. o que você falou, concordo com você. O cara precisa saber fazer algumas coisas também. Mas eu acho que essa experiência que a gente teve e que a gente traz até aqui hoje, ela não é mais obrigatória também. Tem gente que pulou uma fase, etapa, passou uma fase que a gente viveu e vai poder também, talvez, evoluir até muito mais do que a gente. Sim. Porque o mundo está mudando nesse sentido. Quer dizer que você quer dizer que pelo que você está querendo dizer que normalmente que mais vale a prática do que a gramática. Então está mudando isso. Então, não é que está mudando, é que tem um pessoal jovem agora que vem da tecnologia e que eles sabem usar muito bem a tecnologia, coisa que a gente teve que né, para ligar um computador era um trabalho. Era uma situação totalmente diferente. É a mesma coisa, né? Por exemplo, hoje você tem a criança lá que está com o celular na mão com 2 anos. Sim. Então, quando ele chegar com 20 anos, o cara já dominou aquela tecnologia de trás para frente, de frente para trás, de tudo quanto é jeito. E aí o que acontece? É uma evolução. É uma evolução. O que eu estou querendo dizer, Mauri, assim, não é que não são todos, mas tem uma galera que está vindo aí que já vem com essa inteligência tecnológica e que tem um compromisso em entender o que é o transporte. Ou seja, por estudar, ou pesquisar, ou analisar dados. Não é só o cara mexe no computador e vai entender da forma que você entende um ponto final, uma programação, uma escala, um ônibus, como que é frequência, oferta, tudo. Não vai entender. Agora, esse cara, se ele usar a inteligência que ele tem, mas a tecnologia. Para buscar esse conhecimento, eu tenho visto os caras saindo na frente. Nesse sentido, entendeu? Eu sempre achei que para trabalhar como um gestor de operação, vamos dizer, você precisa ter passado por uma carreira equivalente à nossa, porque começou lá foi e passou crescendo, né? Digamos assim. Né? Fez várias atividades. E eu tenho visto bons gestores que não teve a carreira que a gente teve. Mas ele teve uma coisa que a gente não teve. Ele teve a tecnologia como auxiliar e teve um interesse muito grande em buscar esse conhecimento, tanto usando a internet quanto estudando ou até pesquisando informações ou até mesmo vamos supor, tendo bons profissionais, vamos supor, abaixo dele que consegue dar um suporte para ele, para que ele consiga pegar e caminhar. É fazer o casamento. Exatamente. Né, da experiência o novo e o velho. Com a tecnologia, o novo e o velho e fazer a coisa acontecer. Sim. Isso aí é totalmente, vamos dizer assim, aceitável. É isso. Inclusive, ontem eu estava acompanhando uma reportagem onde o cara pegava e falava assim, numa determinada banda, tal, o cara falava assim, hoje eu tenho 60 anos e reformulei a banda onde eu tô e eu tenho um cara que é baixista na minha, que tem a idade do meu filho, 26. Aí como que o cara, vamos supor, o cara, digamos assim, rato de praia, entende que, poxa, esse cara aqui não vai. E aí entra na situação que você acabou de citar, de repente pegar o cara é novo, mas isso quer dizer, o fato dele ser novo não quer dizer que ele não desenrola. Sim. Eu tive uma experiência ontem, eu estava numa empresa, treinando uma moça em controle de manutenção. E eu tenho, apesar de ter um só, mas eu tenho um olho muito bom para olhar dados, né? Eu não enxergo do olho esquerdo. E pensa numa moça ligeira para encontrar o desvio daquele monte de informação na tela. A hora que eu bati o olho, ela já estava falando já.
E aí eu falei, bom, é uma jovem, mas que tem estudo, mas que ela tem uma velocidade que parece que é maior do que a nossa também. Sim. Né? Se usar para o motivo correto, eu tenho falado que vão ser grandes profissionais. Agora, tem alguns jovens que têm a velocidade muito grande, esse processamento, eles têm um HD aqui que tem um processamento veloz demais. Mas aí eles misturam as coisas e não conseguem fazer nenhuma coisa nem outra. Se enrola, né? Me surpreendeu porque a velocidade dela em encontrar... Você está vendo lá um relatório de manutenção, ordens de serviço, o custo de peças e um relatório que não tem fim a quantidade de linhas. Por exemplo, eu estava falando de mais de 5.000 ordens de serviço passando em velocidade na tela, e ela pegava o desvio assim... Fração de segundos. Você entrava na tela, ela já pegava e... A hora que eu olhava, ela falou, é ali, não é? Então, assim... E é uma moça que não tem a experiência que eu tenho. Né? Então, tem que aproveitar essa velocidade dos jovens. Sim. E aí, o que a gente pode contribuir é com fundamento, com conceito, com essa experiência que a gente teve, com essa vivência que a gente teve, de passar isso para eles e eles poderem aproveitar e seguir aí para frente com isso. Né? Agora, me conta uma coisa, Mauri. A caneta ainda é a arma do fiscal até hoje ou não? Porque tem aquela história de que eu vou meter a caneta em você, eu vou te canetar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Hoje em dia não existe mais isso. Sinceramente, tem acontecido umas coisas aí que às vezes eu olho assim e falo, puta, eu não acredito que eu fui fiscal. Não, coisa do arco da velha. Não tenho. O fiscal hoje não tem autoridade para nada. Para nada. Eu acho que... Eu acho que às vezes até, sei lá, às vezes não é a maneira de se comportar, de se portar, enfim, de repente pegar e ter essa situação, Amaury, não sei. Eu acho que deve haver as exceções. Mas e talvez isso seja uma tendência. É porque a gente está comparando o fiscal de hoje com o fiscal de 1990 e pouco. Naquela época, né? Naquela época o fiscal mandava independente de quanto ganhava, e ganhava menos do que o motorista. Mandava. E mandava. E se o motorista não cumprisse? Mas eu acho que talvez seja mais uma das evoluções que precisam ser adaptadas aí ao mundo moderno, a esse transporte moderno, a essa utilização de tecnologias. Vou lançar o desafio aqui. Convidar, por ter contato com vários fiscais aí da área que atua, convidar aí 3 fiscais dos bons aí para sentar aqui com a gente e falar ao lado deles também, contar a história deles, pessoal que está na ativa, que tá aí controlando, fazendo o transporte girar aí, né? Fazendo acontecer, né? Fazendo o transporte acontecer. Então já fica o convite aí, quando você escolher aí ou convidar o pessoal, é só me dar um toque, a gente vai receber eles aqui com todo carinho e poder ouvir também a história deles, né? O dia a dia deles, para que eles falem aí como que é essa rotina aí da fiscalização, seja do terminal, do ponto final, do TP, do TS. Sem sombra de dúvida, a gente vai providenciar isso aí e te passo para você. Legal. A gente vai receber com todo carinho aqui, como a gente recebe todo mundo que vem aqui, para bater o papo mesmo e trocar uma ideia, falar um pouco de ônibus, um pouco de outras coisas e ser um papo legal aí. Eu diria que assim, é uma função que às vezes a pessoa está nela, mas não sabe o quão grandiosa é. Porque assim, pela mão do fiscal, passa o controle aí do transporte de inúmeros passageiros. É o cara que às vezes de repente, se tomar uma atitude errada, o cara que está esperando o ônibus ali vai esperar tanto tempo a mais. Seja o ônibus para o horário do trabalho, ou para um compromisso, para uma entrevista de emprego, ou o ônibus que vai levar aquela pessoa até um hospital para... Né, exatamente. Para socorrer alguém. Ou uma consulta médica marcada. Uma consulta médica. Tem uma importância muito grande. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Que às vezes a pessoa está lá e às vezes a pessoa não tem essa dinâmica ainda. Às vezes, talvez porque, às vezes até por não querer se aprofundar muito, ou então até porque às vezes não teve uma orientação de quão importante é a função dele ali. Justamente pelo fato que, de repente, uma atitude que ele toma ali, o cara que está esperando ali no ponto vai perder a hora do serviço, e às vezes
pelo atraso dele, acaba perdendo uma cesta básica, às vezes acaba perdendo um emprego, às vezes acaba perdendo uma entrevista de emprego que o cara estava esperando. A situação é bem simples, vamos supor, no primeiro dia que você vai fazer uma entrevista, você chega atrasado. Embaçado. Deixa quieto. Próximo. E a culpa é do fiscal que não colocou o ônibus naquele horário correto. É assim, tem uma importância muito grande e às vezes eu digo também, até nos cursos que eu venho ministrando aí, que ele também não tem noção do quanto valor está na mão dele também. Sim. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, um ônibus, se ele se movimentar por alguns metros, ele já está custando, né? Porque todo o custo do ônibus é por quilômetro, né? Então o ônibus rodou, o fiscal está lá falando, não, dá uma volta no quarteirão lá e vai pro fim da fila, ou vai lá na garagem e troca esse carro sem ter um motivo específico. Tudo isso vai gerar um custo para a organização. Pertinente. Né? E quem decide se o ônibus vai recolher ou não, em algumas empresas tem o suporte da manutenção, que fala, mas em algumas empresas é o fiscal que decide ali, na experiência dele com o motorista, como sempre foi na nossa época, né? Ainda tem empresas hoje que é assim. E aí aquele motorista que não está querendo fazer a última viagem, que quer recolher o carro, e o fiscal, que não é linha dura, como nós fomos, né? Vai deixar o motorista recolher, vai ter que vir o carro de outra linha para fazer aquela última viagem, e tudo isso tem um custo. Isso também é responsabilidade do fiscal fazer a gestão do custo. Eu estou lá no ponto final, eu sou fiscal, eu tenho 8 ônibus parados, eu tenho um vídeo publicado na internet que eu falo sobre isso. Eu passei pedalando por um ponto final de ônibus e tinha 8 ônibus funcionando e não tinha ninguém dentro dos ônibus, né? Então é responsabilidade do fiscal de manter a gestão desses custos também. Eu sou fiscal, tenho 8 ônibus ligados, queimando óleo diesel, estragando o equipamento, porque o ônibus foi feito para rodar, não foi feito para ficar parado, né? Funcionando e está queimando ali o dinheiro da empresa. É responsabilidade do fiscal também. Então eu acho que tem a responsabilidade que é voltada para a mobilidade, para o passageiro, com essas preocupações, mas ele tem que ter o compromisso também com o resultado da empresa, porque esse resultado vem cada vez mais sendo achatado, né? Sendo achatado por esses aumentos de óleo diesel, principalmente, e assim por diante. Na nossa época, nós fazíamos até curso de elétrica, né? Na época, assim, não era ser um eletricista, mas ter uma noção básica. Eram noções básicas, tinha uma maletinha que tinha ali os relés, tinha os fusíveis, tinha... Porque você sabe que a maioria, que nem você comentou, aquele profissional que não gosta de trabalhar, que seria o caso do motorista, né? Chegava, dava aquele velho nozinho, tirava um fuzilzinho ali para não funcionar certo. Soltava o relé. Você entendeu? Aí a gente tinha com a gente. Sim. A gente tinha experiência para saber. Para saber. Trocar, exato. Eu lembro que teve uma época que tinha até um... Como que eu posso dizer? Era um esquema elétrico, né? Esse relé é disso, esse relé aqui faz funcionar a seta, esse aqui faz funcionar a campainha, esse aqui aciona o validador. Por quê? São algumas coisas que, se não tem, é simples. Por exemplo, um fusível, o custo é irrisório, digamos assim, em termos de você pegar e perder aquela partida por causa de um fusível. E aí você tem, na época, né, tinha essa nomenclatura, essa didática de pegar e olhar lá naquele esquema elétrico e falar, o fusível do validador. Lembrei, a gente tinha o esquema elétrico, era vinha papel impresso. Isso. Nós tínhamos a pastinha lá, você vai olhar. Exatamente. Então, por exemplo, de repente, vamos colocar um pouco mais recente. Se o validador não libera a catraca, como que você transporta? E o validador tem dado bastante... assim, eu vejo que é no geral. Esse negócio de abre viagem, abre serviço, vira viagem e tal... Parece que já tem algumas empresas que têm isso automatizado por geolocalização, sim, por GPS, tudo, mas isso ainda é uma dificuldade, não é? Sim, sim. É que assim, na realidade acontece, se você não tem ele funcionando, como que o passageiro passa a catraca? Não passa. E aí, se não passa a catraca, aí entra aquela situação. Aí depende de como que é a política que envolve ali. Tem empresa que pega ali ganha por passageiro, tem outras empresas que não ganham por passageiro, ganham por falta na rua. Cada empresa tem a sua política, né? Cada empresa tem o seu plano de negócio ali, que é acertado junto com
com a prefeitura, enfim. E aí é justamente isso. Então, é um negócio que, por exemplo, é tão simples, um fusível aí que, sei lá, que em grande quantidade deve custar aí 2, 3, 4, 5, 10 centavos. E aí o cara gasta e às vezes o cara R$500, porque pode custar R$500 um ônibus sair, ir para a garagem para recolher, para tirar o outro ônibus de outra linha, para esse ônibus voltar. Se a gente for fazer o custo por quilômetro, isso vai ficando caro. Fica. E é uma prática que eu faço nos cursos Sim. que eu ministro aí para que os fiscais também entendam não só a importância do trabalho deles com relação ao cliente, ao passageiro, ao órgão gestor, mas também com o resultado da empresa. Né? De deixar um carro funcionando, de trocar um carro desnecessariamente, ou de atrasar. Um motorista que atrasou, ele atrasa a linha inteira, vai gerar hora extra para aquela linha inteira. Sim. Então ele tem uma responsabilidade que é interessante que ele conheça, porque o trabalho do fiscal não é só marcar catraca e horário. O trabalho do fiscal é ser um gestor operacional da linha, né? E cuidar não só da frota da empresa, como dos motoristas e cobradores para quem tem cobradores, e atender bem o passageiro que está ali no terminal. Tem fiscais hoje que de grandes terminais aí, que operam em linhas de metrô e tal, que é muito passageiro. É muito passageiro. Às vezes você precisa de 2 fiscais, um para fazer o gerenciamento do ônibus chegando e saindo, linhas que tem carro aí a cada 3 minutos, e um outro fiscal para organizar a fila, para orientar o passageiro, porque o passageiro também fica ali naquela ansiedade. Eu vou aqui, vou ali. Por que esse não vai sair? Por que aquele vai sair primeiro? Por que o motorista está tomando café e não já saiu logo? E coisas desse tipo, né? Assim, gerenciar a situação, né? Digamos, gerenciar conflitos ali, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que esse aqui não vai primeiro? Por que esse aqui chegou primeiro e vai sair o carro que chegou depois? Eu estava na fila aqui, e aí agora eu vou ter que ir pro ônibus de trás. E aí gera todo aquele conflito. E aí a pessoa está lá para gerenciar esses conflitos. O fiscal tem que responder o porquê para todo mundo. Tem que responder o porquê para todo mundo. Eu já tive algumas experiências, né? Assim, minha pior experiência de fiscal foi num ponto final onde tinha um alagamento e que as pessoas que iam para o grande fluxo de passageiros, o embarque era no ponto final e estava alagado. E aí o passageiro não queria saber, cadê o ônibus? Cadê o ônibus? E eu explicava um por um que o ônibus estava no alagamento e não tinha o que fazer. E em alguns casos a empresa consegue fazer uma rota alternativa quando tem autorização, né? Consegue mandar um carro por um outro itinerário para ir tentando resolver da melhor forma. Mas um grande alagamento que acontecia aqui no grande ABC e aí na região ali do Piraporinha, de Diadema, no Paço Municipal também, né? Paço Municipal. Nossa, já passei no Paço Municipal com a água até o pescoço quase. Já tive várias situações. No Ruge Ramos dava muito isso. Também, no Ruge lá, também, perto da universidade que tem lá, de várias vezes pegar e entrar para poder pegar, tira o ônibus daqui, vai para cá, sobe aqui, pega essa rota para tirar. Criando alternativas. Criando alternativas. Nessa minha experiência, que eu falo que é a pior delas, não tinha alternativa. Então eu tinha um grande fluxo de passageiros e eles não entendiam por que o ônibus não chegava. Eles achavam que a culpa era do fiscal. Né? Uma outra experiência que eu tive foi numa reestruturação. Aí eu atuava já como programador de linha e que a gente a empresa tinha uns 15 carros mais ou menos de uma linha e a cada horário tinha 3, 4 carros e os passageiros entravam no primeiro, no segundo e no terceiro, já ficavam sentados esperando a hora de sair. Essa empresa soltava carro a cada 4 minutos. E eu fiz uma reestruturação para economizar e tirar essa ociosidade desse volume de carro. Não tinha demanda para tudo isso de viagem. Digamos assim. Eu mantive um carro a cada 4 minutos, só que o ônibus não estava mais a fila de ônibus parado, porque ele estava voltando. Então eu economizei essa hora ociosa que o motorista estava lá. Usei menos ônibus, mas mantive o intervalo, a frequência de 4 minutos. Mas o passageiro não entendia. Por que não tem ônibus para a gente já ficar sentado dentro dele? E mesmo que ele vai sair daqui 8 minutos, daqui 16 minutos... Eu já estou sentado descansando. Eu já estou sentado aqui e já estou no meu lugar. E com essa reestruturação que eu fiz, na implantação, colocaram o fiscal que era escalado lá, ele ligou pro gerente da empresa e falou: eu não dou conta de ficar aqui não, se os passageiros estão querendo me pegar. E o gerente me ligou, eu estava fazendo um trabalho exclusivo para a empresa. Ele
falou, o fiscal abandonou o ponto que os passageiros estão querendo pegar ele. Eu falei, vamos lá então. Ele falou, vamos embora. A gente chegou lá, a situação era crítica, o fiscal estava escondido mesmo, porque... Aí, ó, os causos da operação. O passageiro, ele já pegava aquele ônibus já há muito tempo e a vida inteira ele chegava no terminal um pouquinho mais cedo, já sentava, escolhia o lugar dele dentro do ônibus que ia sair depois e ficava sentado tranquilo. Aí chegou o cara que mexeu em tudo e não tem mais ônibus para ficar sentado. O ônibus chegava, embarcava e saía. Chegava, embarcava e saía. Deu aquela apertada nos horários, sim, mas mantive a frequência. Mantive a frequência, mas o tempo de deslocamento... E com a economia que foi feita, eu deixei um ônibus lá no Mangueirão, de reserva, só para em caso de emergência, para testar no primeiro dia. Mas eu tive lá com esse gerente, e aí eu fui pessoalmente, peguei a prancheta do fiscal, e eu falei, tem horas nesse trabalho que a gente faz, que a gente precisa conversar com as pessoas. E eu peguei a prancheta, assumi a responsabilidade do fiscal e fui conversando com todo mundo que estava gritando, que estava querendo jogar pedra, que estava querendo... E fui explicando o que tinha acontecido. Né? É óbvio que nem todo mundo entende, mas deu uma melhorada na situação e as pessoas foram acostumando com aquilo. Sim. Né? É que assim, o primeiro impacto sempre... O impacto à mudança é grande. É grande, né? Teve gente que falou, faz 10 anos que eu venho aqui, eu sento no ônibus e a pessoa já sabe qual é o prefixo do ônibus, qual é o motorista. Sim. E ele já é o terceiro ônibus ali, eu sempre sento no meu lugar. A pessoa me falou, é o meu lugar. Eu falei, agora que mudou, o ônibus continua saindo a cada 4 minutos. Só que ele só não fica aqui mais parado. Aí, a hora deu horário, um sai, o outro encosta, embarque e vai saindo. Até porque era mais ou menos o tempo de embarque, né? Então saiu um ônibus, o outro já vinha chegando. Saiu o outro e a pessoa... Sim, é aquele reloginho, né? E você acabou com o meu lugar, porque eu faz 10 anos que eu... Só vou sentado. No mesmo lugar, e no mesmo banco, inclusive. Aquele banco... Eu não vou nem dizer que o banco era... Meu nome. Não vou nem dizer que era o banco aquele primeiro banco do lado do cobrador, mas tudo bem. São coisas assim que... É o que eu digo, o fiscal ele tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Como os gestores de operação, é muita responsabilidade, precisa pensar em muita coisa. Eu diria que, assim, eu acho que seria legal também, até quando você ministra o seu curso lá, tem pessoas de várias áreas e com certeza tem muita gente de várias áreas que não tem essa percepção que a gente tem, que é claro para mim, para você, para Mauri também, e de repente está lá fazendo, mesmo que seja numa função A, numa função B, que às vezes não está ligado na operação, mas não está direto na operação, digamos assim mesmo, vamos supor, função de pegar e estar ali perto dos ônibus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos decidir isso, vamos decidir aquilo, e de repente está lá, exerce uma função que tem uma total responsabilidade com isso, mas não sabe o custo, não sabe quanto de repente aquela atitude errada vai custar para a empresa, e às vezes a pessoa não tem essa dinâmica, que é uma coisa que eu vejo que você passa lá no seu curso e às vezes acaba surpreendendo gente que às vezes está numa função que, nossa, é assim que funciona, é assim que funciona. Eu tenho essa experiência está acontecendo de pessoas que não são gestores, apesar do curso ser gestão de operação, eu tenho recebido pessoas de várias áreas, né, seja da manutenção, da administração, de tecnologia, de outras empresas, e que os caras falam assim, pô, mas a gente não tinha pensado nisso, né? E esse curso nada mais eu não inventei ele, eu aprendi ele com o motorista, com o fiscal, com o plantonista, com o escalante, com o programador, por ter essa oportunidade de passar em várias empresas, né? Mas é bem isso, e eu tenho recebido bastante elogio, estou muito feliz com isso, de pessoas, inclusive, que não são da operação e que estão olhando agora... De uma forma diferente. Eu acho que é uma forma, não só de buscar o resultado para a empresa e para o passageiro, como eu tenho falado para o passageiro, para o acionista, para o funcionário e até para a sociedade, mas também de ampliar esse entendimento, essa parceria entre os setores da empresa. Sim. Né? As empresas ainda têm a manutenção, pensa com a cabeça da manutenção, e a operação parece que é outra empresa. O meu objetivo com isso é conectar esses setores para buscar
para buscar o melhor resultado, né? Que é o interesse de todo mundo É o vive mesmo CNPJ. É o mesmo CNPJ. É o mesmo CNPJ, e exatamente. mesmo que seja um CNPJ do mesmo grupo, precisa existir aí essa parceria aí. Sim. Para né? que Vocês funcione, comentaram né? sobre o contato do rádio, né? Do rádio Nextel que vocês fizeram no treinamento daquele rapaz. Aquilo ali, acho que foi a conexão melhor que teve para fiscal naquela época, né? Porque você ligava... Hoje os fiscais têm o GPS que ele sabe se ele tiver o acesso à plataforma ou ao tablet, como algumas empresas têm, o tablet, ele consegue saber quanto tempo o ônibus vai chegar no ponto. A gente não sabia, a gente ficava vendido. Eu soltava um ônibus aqui, o próximo é daqui 5 minutos, eu ficava esperando ele chegar. Quando chegou o Nextel, eu tinha a oportunidade de perguntar. Saiu no horário? Saiu no horário, está atrasado. Sem sombra de dúvida, aí você se programava. Era bom demais. Exatamente. É uma evolução, né? Tinha lugar que não pegava, né? Ah, sim. Aí chegou naquela época, entendeu? A antena era ruim por cacete. Sim, mas foi melhorando. É uma evolução, né? É uma evolução da época que você trabalhava no escuro para uma época que você consegue ter as coisas um pouco mais claras e você ter atitudes mais assertivas. Porque se você tem a informação, você consegue pegar e buscar uma atitude, uma intervenção mais assertiva. Quando você está totalmente no escuro, você vai no tato, digamos assim. Tato e às vezes dava certo. Exato, às vezes dava certo e às vezes você não tinha a informação completa e aí dava errado. E aí não tem muito o que fazer, que nem, por exemplo, na situação de alagamento. Ok. É uma menção que às vezes o passageiro não tem, porque ele está num local que às vezes nem choveu. Sim, mas ele não sabe que tá a frota inteira parada. Exatamente. Só que às vezes não está nem parada, ela está passando devagar, né? Hoje, com essa tecnologia, você consegue repensar e replanejar. Você vai segurando um pouquinho os carros, amplia um pouco ali o intervalo, mas não deixa de faltar carro. Não vai faltar, porque você está vendo os carros na tela do celular, ou no tablet, ou pelo sistema da empresa. A gente estava no escuro. Estava no escuro, então... Eu soltei 5 carros de 5 em 5 minutos e agora tem uma brecha, é a chamada de 50 brecha, né? Eu tenho uma brecha de 50 minutos. Por que chamava brecha, hein, Amaury? Por que falava é a brecha? É o buraco, um intervalo grande. Intervalo grande. Intervalo pra você ter uma ideia, eu trabalhei uma vez no Tabuão lá, fiquei numa greve que teve aí, dos metalúrgicos, fiquei 2 horas sem carro. Lá no Tabuão. Na linha pesada, na linha 31, 2 horas. Me chegou 5 carros de uma vez. E eu tava no telefone ligando pra garagem. Era o orelhão, né? Tinha que pegar o orelhão. Fichinha e tal. E meu chefe tava lá na padaria. Por que quando acontecia essas coisas o chefe tava sempre perto da gente? Não, ele tava lá. Eu passei numa enchente no terminal Ferrazópolis porque o chefe ficou do meu lado. Vendo o que eu ia fazer. Aí eu, no mesmo telefone que eu fiz, falei para você faz isso, você faz isso, você faz isso. E vocês dois me aguardam lá no ponto que eu já estou indo. O chefe veio batendo a mão nas minhas costas. O que você fez? Fiz isso, isso, isso. Valeu, obrigado. Foi embora. Entendeu? Às vezes é aquela... A experiência também faz com que você tome atitudes mais assertivas. Até porque, até você ter essa experiência, com certeza você já fez... Já fez coisa, já teve atitude errada, já fez merda. O homem lá chegou e perguntou, sou grato aos motoristas que eu, quando iniciei, me auxiliaram. Tinha um motorista que acho que já tinha trabalhado de fiscal, alguma coisa assim, porque já conhecia a linha de frente para trás e de trás para frente. E quando eles percebiam que eu estava meio perdido nos primeiros dias de trabalho, que é normal, eles falaram, Alex, vem aqui, anota isso aqui, manda eu daqui a pouco, manda aquele cara tal horário, e aí a coisa ia se acertando. Obrigado aos motoristas aí que me ajudaram nessa época. Agora você vê, hoje é tranquilo, né? Hoje... É tranquilo, é que assim, você tem você está no começo de qualquer profissão, você não sabe. Você não sabe. Às vezes você tem até a parte teórica, mas a parte prática você não tem. Aí entra aquela situação. Por exemplo, eu tenho 13 anos, hoje não acontece mais isso praticamente, mas vamos supor, 14, 15 anos você está trabalhando, como que você vai ter experiência? Eu não tinha experiência. Não tinha experiência. Então, o que acontece? Era no meio que naquela, você vai se aprimorando, entendeu? Vai aprimorando. Então... Até você pegar e ter know-how para pegar e fazer
a coisa acontecer e Da melhor parecer forma possível. da melhor forma possível e parecer fácil, Vai tempo. vai tempo. Vai tempo. Vai tempo. Eu brinco e digo que, como eu falei anteriormente, tem uma geração aí que pensa muito rápido, a molecada é inteligente demais. Se usar a velocidade que tem no HD, diferenciado que eles têm na cabeça hoje, usar a velocidade para fazer a coisa da melhor maneira possível, ninguém segura, cara. Vai ser igual os carros velhos que que vai andando devagar, que vai ficando encostado. Sim, o novo já nasce velho. Eu mesmo como diretor de sindicato. Esse dia eu estava no ponto final, a menina estava lá, meia perdidinha, né? Falou, pô, aconteceu uma situação assim, ó, o carro que era para sair tal hora, não saiu. Aí eu adiantei o outro. Aí eu fiz isso com o outro. O carro não vai vir. Aí eu falei para ela, se você não está rodando de 20 em 20, põe 4 carros de 25 minutos, você vai matar um horário. Aquele você já matou. Aquele você não vai cumprir ele. E é legal, né? Poder orientar, né? Usar da experiência. Aí ela falou assim, para que eu não pensei nisso, eu vou fazer. Aí ela fez, depois ela ligou pro CCO e falou, eu fiz assim, assim, assado. Aí pronto, já resolveu o problema. Aquela viagem já ia morrer. Não ia ter jeito. Entendeu? Aí eu só orientei ela, faz isso. Ela fez. Legal. É muito aí bom. ela foi elogiada. Ela foi elogiada da experiência para ajudar, né? Ela foi elogiada pelo CCO, uma coisa que resolveu na hora. Que bom. É justamente isso. E várias vezes que eu sempre, às vezes, passava orientação e tal, que teve uma época que eu fiquei responsável pela fiscalização. Já treinou muita gente já treinei muita gente na operação. Eu acho que não é só alunos, eu acho que nem tem ideia, mas quantos alunos você já teve no ensino aí, na parte das aulas de químicas e de física. Mas na operação, você já treinou muita gente também. Já. Inclusive tem muitas pessoas hoje que já são, digamos assim, são crias minhas, digamos assim, né? Vou usar esse termo até, que já ocuparam um lugar que já foi, que eu já tive naquela posição e hoje ocupam esse lugar. Caras que de repente aprendeu bastante comigo e são parceiros de trabalho até hoje. E tem reconhecimento, né? Assim, eles reconhecem, né? Exatamente. Essa parceria que teve, esse ensino. Eu fico muito feliz quando isso acontece também. Eu até brinco que eu estou criando alguns monstros aí com essa história do curso de gestão de operação. E não só isso, né? Teve um rapaz aí, há não muito tempo também, que a gente usou essa nomenclatura uma das vezes que a gente começou criando um monstro. Exatamente. Você está criando um monstro, hein? E o ideal é que, o legal também é que ele começou a notar isso, que tipo... Cara, eu abri o leque para mim, abriu a minha visão numa situação que eu não conseguia enxergar. É muito legal isso. É justamente isso, é de repente você compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco da sua experiência e aí você entra naquele nicho que você pegou e falou, tem uma galera que às vezes não conhece, mas com um pouco de dedicação o cara vai. Vai. E essa nova geração, se ele tiver vontade. Exato. E pegar o fundamento que a gente tem, essa experiência de antigamente, se a gente passar, eu tenho feito isso, praticado isso com o maior carinho do mundo e assim, tenho ficado muito feliz com o retorno deles disso, né? Eu acho que a gente tem muita experiência aqui e no setor tem muita gente que é experiente. O que eu digo aqui, a Mauri e Ed, é que a gente vive num setor já há muitos anos que sempre foi muito fechado para abrir, para ensinar e tipo, eu sou o escalante programador como já fui. Eu nunca mostrei a minha planilha de programação, porque se eu mostrar, o Ed vai usar, ele vai pegar meu lugar. Hoje, e não é só hoje, eu acho que eu venho aí de alguns anos que eu escolhi, falei, eu não guardo mais nada, eu vou entregar tudo que eu sei. E parece que quanto mais a gente entrega, quando você entregou um conhecimento para uma moça que estava lá com uma dificuldade, né, nos intervalos de 20 minutos, passou para 25, ou você, como já fez várias vezes, eu já presenciei isso e eu tenho feito, mas quando a gente faz isso e vem esse reconhecimento, e não é reconhecimento financeiro, é o reconhecimento da pessoa que falou, cara, você me ajudou, você foi legal comigo, ou... Né? A sua felicidade, talvez você não tenha recebido um elogio, mas só de saber que a moça foi elogiada pelo CCO, isso já deixa a gente feliz com isso. E eu falo isso também, às vezes, na hora do puxão de orelha também.
Que nem teve um rapaz que um tempo eu trabalhava em uma determinada empresa e às vezes quando eu pegava e saía de férias eu deixava essa pessoa no meu lugar. E aí, quando eu saía, por exemplo, quando o gato sai, O rato faz a festa. Aliás, o Edivaldo é um dos poucos funcionários ou profissionais de operação de transporte que tira férias, porque a maioria não tira, né? Tira, né? Mas eu acho que é por conta das outras profissões, ele fala, não, eu tenho que parar um pouco aqui para relaxar, senão... Sim, também. E assim, eu nunca fui aquele cara que nem você pegou e citou agora. Eu nunca guardei o conhecimento para mim. Até porque professor, né? Exatamente. A outra função que eu exerço não tem não tem o que você guardar, você precisa multiplicar. E cada vez mais. Então, é justamente o que eu acabei de comentar. De que, por exemplo, é legal quando você conversa com algumas pessoas e vê que aquele seu ensinamento deu frutos. Isso é gratificante. De repente, você pegou e plantou a semente, o cara conseguiu entender a dinâmica do negócio e chegou ali e conseguiu se desenvolver profissionalmente. E isso é legal. Isso é bom demais. Isso é bom demais. E você guardar o conhecimento somente para você, não adianta. Não adianta. A gente vai embora e vai... eu vou embora e vou levar comigo. Cara, não vai levar nada. Não vai levar nada. Não vai levar nada. Então, eu acho que a gente acaba compartilhando aí da mesma frequência de propósito, vamos dizer assim. Né? Você vê, o Edivaldo, eu tô sempre muito próximo dele, eu já sei do cara que é do bem demais e é por isso que a gente toma café junto aí no final de semana, pega os carros velhos e vamos dar uma passeada. Amaury, um prazer grande conhecer você, conhecer seu filho, é meu amigo e fiquei feliz em saber que você, como o diretor do sindicato, não é isso? Normalmente, algumas pessoas têm... Quando fala sindicato, fala, esse cara vai arrumar confusão. Mas eu vi um cara aqui que é muito experiente e que, apesar de exercer esse papel de diretoria de sindicato, de proteger, de fiscalizar, de auxiliar, né, os fiscais, está aqui também preocupado em fornecer algum benefício, de dar caminho para esse pessoal aí e estudar e evoluir. Fiquei feliz demais aqui também com a sua presença. Eu preciso encerrar o programa. Deixa aí, Amaury, se quiser dar o contato do sindicato, o endereço, ou só agradecer, ou mandar um abraço, fica à vontade aí para se despedir aí da forma que quiser. Da minha parte, eu só agradeço demais a participação. E eu que agradeço pelo convite e tal. O sindicato fica na Rui Barbosa, no 215, no centro de São Bernardo do Campo. Quiser passar lá para tomar um café, o nosso presidente vai estar à disposição lá. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço demais e eu vou tomar esse café lá. Não, demorou. Porque pode ser. Cara, eu sou viciado em café. Você é louco. O cara já andava com o potinho dele aqui, ó. O tamanho que era o copo do café era maior que a lata. É maior que a lata de cerveja, cara. Sério. Eu chegava, às vezes, na empresa que o Edivaldo estava trabalhando e eu chegava aquele copão de café, copo de café americano, né? Que você põe um café mais fraco, mas toma bastante. Porque ia na estrada, ia tomando, às vezes ia de Opala também, curtindo e tal. Mas é isso, Edio. Prazer grande ter você aqui e já era para ter vindo antes até. Mas é um cara que tem muita coisa, muito carro velho para mexer. Vai gostar ele trabalha muito. Tem cara que fala assim, mas e os carros? É só bomba. Ele só gosta de mexer em bomba. Tá preparando os carros, tá turbinando, tá recebendo o cliente lá também nessa área ou esse aí é mais hobby do que... Cara, eu uso mais como hobby. Na realidade, como que surgiu isso? Na época eu gostava de Na época não, né? Gosto de uma determinada marca de carro e quando Ele gosta da marca de carro que ninguém gosta, é os franceses. Eu gosto dos franceses. E aí chegava o que acontece? Às vezes chegava num determinado ponto que falava, cara, não é possível ter que pagar tanto a mais por isso numa coisa que eu não vejo tanta diferença. E aí foi buscando conhecimento, aí começou a mexer nisso, mexer naquilo, e aí fui me especializando, e aí até que chegou por hobby, ok, você quer que eu monte um para você? Eu monto, no meu tempo.
Aí demora um pouquinho, né? Demora, porque é justamente isso. É um hobby, na verdade. É um hobby, entendeu? Outras pessoas já pegaram e falaram, poxa, você poderia pegar e trabalhar com isso. Eu já falei, vou perguntar aqui, por que você não abre uma oficina também? Já nunca pensou? Já pensou, mas tem projeto de abrir ou ainda vai continuar brincando com esses brinquedos aí? Não vai trazer isso para uma realidade profissional ou financeira? Creio que sim, vai chegar um momento que isso vai acontecer naturalmente. Até porque eu venho protelando isso, né? Inclusive, agora, no mês passado, eu acabei pegando e falando pro rapaz, ó, não consigo, procura outra pessoa para pegar e fazer, porque eu não tenho tempo para conseguir pegar e dedicar ao seu projeto. O que você precisar de mim, eu te ajudo. Porque muitas vezes, pelo fato da pessoa não ter o contato com o francês, tem alguma dificuldade. E aí, às vezes, você dá o caminho das pedras. Deixa eu tentar só explicar para o pessoal que está assistindo aí, para talvez ficar um pouco mais claro. Pega os carros franceses que são Peugeot, são Citroën, Renault, é carro que todo mundo acha que é bomba. Aí ele pega esses carros, ele prepara a turbina, rebaixa e transforma é uma preparada mesmo. Né? Repagina o carro. Dá uma repaginada nesses carros. Fala, pô, esse carro já é uma bomba original. E agora mexido? E agora mexido com a turbina de não sei quantos quilos. Tem que ser um hobby mesmo, mas eu acho muito legal e gosto dos carros que você tem alguns. Né? Falei, não acaba não a quantidade, cada hora ele tá com um de uma corzinha diferente, um barulho bonito, mas os carros são velozes. O meu Opala, quando ele acelera, fico para trás na rodovia, né? Até porque o Opala tem que andar sempre a 90 por hora, porque senão ele vai começar soltando as peças. Né? Mas é isso. Espero que, independente de abrir oficina ou não, você continue dando suporte aí quando eu precisar. Tamo junto. Estou feliz demais também com a sua presença aqui. Vamos marcar um café da manhã aí mais para frente. Sim. E é isso, sucesso aí na carreira no projeto do samba, dentro do projeto Samba de Luz. Isso. Não é isso? Na oficina, na gestão da operação e na escola aí. É isso, estamos em várias vertentes, são várias coisas ao mesmo tempo, administrando da melhor maneira possível. E com compromisso, porque eu não gosto de entrar na situação e não fazer acontecer. Eu acho que se não for para fazer acontecer, eu nem vou. E você vê, ele fala numa calma, né? Cegado. Será que é uma calma, mas o compromisso está aí dentro. Exato. E eu não tenho dúvida disso. Parabéns por todo o trabalho que faz. Amaury, brigadão pela presença, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pelo convite. Como eu sempre falei aqui, o canal aqui está aberto para empresário, para acionista, para funcionário, para colaborador, passageiro, cliente, órgão gestor, sociedade, fornecedor, sindicato, aqui a gente não tem preconceito da empresa mais nova, da empresa mais moderna, da empresa tradicional ou da startup, dos aplicativos que são do transporte, até do Uber. O nosso canal não tem preconceito, não tem restrição. É do transporte, gosta de transporte, tem história para contar, vem com a gente que a gente vai receber muito bem aqui. Compartilhar, né? E vamos compartilhar toda essa experiência. É isso, mais uma vez, meu irmão Adriano, obrigado demais. Brasa, meu brother total, cuida da gente. A Mônica não vem e depois fica mandando mensagem, né? O Brasa que resolve tudo aqui pra gente. Desenrola. Estúdio Belga. É show de bola. Obrigado. Estúdio Belga. Bom, vocês viram aí a estrutura. Show de bola. Né? Show o de bola. Atendimento aí, os caras são feras aí. E quem quiser fazer um programa, procura o Brasa aí, o Adriano no Estúdio Belga aqui, que vai ser legal demais. É isso. Última viagem já foi. Obrigado a todos e até a próxima.